Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Todos nós temos uma mãe e a gente trouxe aqui 3 convidadas especiais. Doutora Brenda, psicóloga, vai falar um pouco desse trabalho voltado para mulheres, mães solos. Aí nós temos a assistente social, Tuane, que também vai compartilhar com a gente a sua experiência, e a defensora pública, Carol Braz. Então, nesse bate-papo imperdível, a gente vai falar dessa linda missão que é ser mãe. A gente vai ouvir um pouquinho, doutora Brenda, fale um pouco de você, do seu trabalho, da instituição a qual você pertence, que a gente está aqui para lhe ouvir. Tá certo. Então, Brenda, estou atuando no Abrigo Janel Doyle há 6 anos, principalmente no acolhimento de crianças e adolescentes sob medida de proteção. Então, Cris, basicamente a gente faz o acompanhamento psicológico, a gente dá o suporte emocional para essas crianças, visando esse período que elas precisam ser retiradas das suas famílias, Então, nós fazemos acompanhamento também com as famílias biológicas. Hoje, nossas crianças 100% estão em famílias acolhedoras, que é o serviço no qual eu e a Tuane fazemos parte. Então, o que consiste? São famílias que são cadastradas por nós, selecionadas, que querem prestar esse trabalho junto conosco. É voluntariado, elas recebem uma bolsa auxílio para ajudar nos custos desse cuidado, mas nós, enquanto equipe, estamos ali juntinhos com elas para que essa passagem que a criança tenha nessa família seja a melhor possível, que garanta bem-estar para ela e também para a família que está acolhendo. Muito bom. Oi, gente. Então, eu sou a Tuane, eu sou assistente social, Eu atuo, já tem 8 anos aí, mais ou menos, também com esse público em específico, crianças e adolescentes sob medida protetiva, O que é isso? Basicamente, são crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência no seio da sua família biológica. E aí a justiça, recebeu uma denúncia através do conselho tutelar, foi feito um estudo e, por fim, foi decretado que essa criança precisava ser retirada desse seio familiar, E precisava ser colocada em algum lugar, Hoje, nós temos o serviço de família acolhedora, que dá essa oportunidade para as crianças, ao invés de elas estarem acolhidas nos abrigos institucionais que nós tínhamos antes, os famosos orfanatos que existiam antigamente, eram conhecidos assim, essas crianças podem estar vivenciando, a possibilidade de estar numa família, ainda que nesse momento difícil, desse afastamento, da violência e tudo mais, mas elas podem aí estar ressignificando a experiência de estar numa família, Muito bom. A palavra ressignificar, ela tem um peso, Sim. Porque muitas vezes a gente traz muitos traumas, muitas situações da nossa vida, experiências, e quando a gente busca justamente esse ressignificar, é trazer, digamos assim, não só a questão da cura, mas seguir a vida em frente, passar aquele tropeço ali e seguir caminhando. É uma palavra muito forte, isso mesmo como resiliência, mas eu acho que ressignificar é bem diferente. A gente traz aquela modificação de sentimento. Muitas vezes a gente está ali pela raiva, pelo ódio, movido pelo rancor, e aí trazer uma nova vida. Tu tocou numa palavra assim muito importante. Doutora Carol, fale um pouquinho aí da sua trajetória longa, pode falar. Cris, obrigada pelo convite para estar aqui, principalmente com uma equipe tão qualificada do abrigo, que tem um trabalho muito bonito. Tão bom estar aqui e falar no ressignificar, Eu que, como defensora pública, que atuo no Núcleo de Defesa da Mulher, atendo mulheres vítimas de violência doméstica, e a nossa palavra lá é para que elas possam ressignificar as suas vidas, porque a gente diz que nenhuma mulher supera a violência doméstica, Ela aprende a ressignificar tudo o que aconteceu na vida dela, para que ela possa hoje levar uma vida longe da violência, para que ela possa entender que aquilo não é culpa dela, para que ela possa entender que ela realmente está sendo vítima. Então, nós também temos uma equipe psicossocial na Defensoria Pública, e o núcleo da Defensoria cresceu muito. Infelizmente, a violência contra a mulher
tem crescido muito e tem sido muito divulgada, porque às vezes as pessoas pensam que, nossa, como agora a gente está vendo, olha, sempre aconteceu essa violência, acontecia com as nossas avós, que lutaram muito para que nós pudéssemos hoje estar aqui, pudéssemos estar no mercado de trabalho. Então, muitas falas que elas não puderam ter, hoje nós temos esse direito de falar, de trabalhar, de estar na vida social, e a Defensoria tem acompanhado, infelizmente, esse crescimento da violência. A nossa estrutura também precisou crescer para acompanhar esse número de mulheres que hoje buscam a Defensoria Pública. Então, nós temos ampliado o número de defensoras para atuar no NUDEM. Hoje já somos 3 defensoras públicas, temos uma equipe de assistentes sociais, psicólogas, residentes jurídicas, estagiárias, assistentes jurídicas, e a nossa equipe lá é uma equipe 100% feminina, para que a mulher vítima de violência, né, ela se sinta mais à vontade de relatar as violências sofridas. Às vezes tem violência sexual, às vezes essa mulher está com vergonha de relatar o que aconteceu. Então, é uma equipe realmente treinada e uma equipe feminina para atender essa mulher de forma realmente acolhedora e da forma como ela preferir, porque a gente faz o atendimento presencial, mas a gente também disponibiliza o WhatsApp para que ela possa entrar num atendimento virtual, porque nós que somos mães sabemos da dificuldade. Às vezes essa mulher está tão vulnerável que ela não tem como se deslocar para ir presencialmente na Defensoria procurar esse atendimento. Então a gente disponibiliza o atendimento virtual, o atendimento presencial, para que a mulher seja atendida da melhor forma, como ela se sentir ali acolhida, como for melhor para essa mulher. Olha, isso é muito bom. Eu achei também de um olhar muito sensível, porque assim, a gente tem ainda encontrado relatos, principalmente de mulheres, né, ali falando a respeito desse atendimento, né, principalmente nas delegacias, quando o atendimento é feito por um homem que nunca vai saber a dor da mulher, então acaba que fazem aquelas perguntas ainda que a gente diz que não é necessário fazer, mas acabam fazendo, desvalidando aquele sentimento, aquela insegurança, porque assim, para falar já é um grande avanço. Para reconhecer que está sendo vítima é um primeiro passo, mas para você falar daquilo que dói é mais difícil ainda. E eu acho muito importante, eu sempre falo isso, gente, vamos, como psicólogas, né, vamos aí colocar nossa voz para a gente mostrar para as pessoas a importância de se ter alguém que a gente consiga se identificar, que a gente se sente mais acolhido. E eu achei fantástico essa equipe só de mulheres, também. E para ter uma ideia, Brenda, tem um estudo do Ministério Público de São Paulo que identificou que a mulher demora, em média, 10 anos para fazer a primeira denúncia. Então, ela está ali, está dentro de um ciclo de violência que no começo ela não se enxerga ainda enquanto vítima. E aí, quando ela decide quebrar esse ciclo longo, né, nessa média de 10 anos, ela precisa ser atendida de forma realmente humanizada, acolhedora, porque senão, infelizmente, essa mulher acaba desistindo no meio do caminho se ela não encontrar aquele apoio, porque muitas não têm apoio da família. A própria família não quer que ela denuncie muitas vezes. Os próprios filhos não querem que essa mulher denuncie. Então, acaba que a violência, ela recebe aquela violência e ela não tem apoio da própria família para denunciar a violência. Então, a rede, né, do Estado que precisa fazer esse atendimento precisa realmente estar preparada, e a gente treina muito as nossas equipes para terem esse olhar. Eu digo, olha, nenhuma mulher que está aqui, ela está feliz, ela está aqui porque ela quer. Ela está aqui porque ela precisa de que a gente dê o melhor para ela, né? O nosso melhor para essa mulher. É isso mesmo. Pensando nisso, você falando aí da experiência com as mulheres, né? Lembrei, agora o Janel, ele tem um abrigo, né? Um abrigo de famílias que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade juntamente com seus filhos, né? E ele funciona lá dentro do abrigo Janel Dolly, que antes acolhia as crianças, né? E aí, a gente atuando com o serviço de família acolhedora também, a grande maioria das famílias biológicas que a gente atende são de mulheres que estão sozinhas e que foram atravessadas de alguma forma pela violência doméstica. Né, pela violência sexual, enfim, essas vulnerabilidades, elas
nunca vêm sozinhas, assim, sabe? Elas sempre vêm com várias outras violações de direitos, e as histórias dessas mães, dessas mulheres, é sempre muito marcante, assim, pra gente, sabe? Porque a gente fica pensando, né? Nesse inteirinho, nesse cenário todo, será que não faria diferença ter ali o apoio do genitor daquela criança, ter o acesso ali, o direito, né, de ter a pensão alimentícia, né, dela ter vivenciado talvez um divórcio que não fosse litigioso, que não fosse tão traumático e tal. Será se o suporte, né, familiar, a famosa rede de apoio, que é o que a gente usa o termo hoje em dia, né, não teria feito a diferença, não teria evitado que aquela criança passasse pela experiência traumática de ser retirada da sua própria casa, né? Então, as mulheres solos hoje, as mães solos, elas são assim, o que carregam esse país, né, que faz esse país funcionar. Mas as políticas públicas, infelizmente, ainda não acolhem essa realidade como deveriam, né? E aí a maternidade acaba se tornando um fardo gigantesco, enquanto ela poderia ser vista de uma outra forma, se ela fosse devidamente negada, se fosse garantido um devido suporte, né? Sim. A gente tem visto, porque que a gente tem no mês das mães muitas coisas boas para falar. Não que eu digo que o que a gente está conversando seja algo ruim, porque a gente está falando de acolhimento, de atendimento, a quem buscar, a quem procurar. Mas a gente tem hoje uma parcela de mães solos muito grande. O abandono, primeiro, tem a questão do ciclo da violência, mas aí vem o abandono financeiro, o abandono afetivo, e muitas vezes elas não conseguem suprir necessidades básicas dos filhos. E aí a doutora Brenda com certeza deve entender pelo lado psicológico. Você vê seu filho passar fome. Muitas, eu tive a oportunidade de trabalhar no sistema prisional e infelizmente a gente vê situações, ela já está inserida naquele ciclo de marginalidade, de violência, de uso de drogas, e muitas vezes quando o pai da criança ele vai preso, ela se sujeita a muitas coisas para garantir o sustento também da criança. É prostituição, muitas situações de ser mula em caso de tráfico, né? O próprio tráfico. Então a gente vê que a carga da mãe, muitas vezes até para sacrificar a vida dela, no sentido por exemplo, eu tenho às vezes que tirar da minha boca para dar para o meu filho, eu tenho que me sujeitar a situações degradantes. Então, nós somos guerreiras já por ser mãe, porque parir não é fácil, né? Vocês são mães. Sim, eu sou. Sim, eu não. Olha só, mas a gente teve inclusive um episódio falando sobre adoção, que mesmo que não seja ali um filho saindo de você, é um processo também tão complicado, complexo quanto. Muito. Então, independente de ser mãe biológico ou não, é mãe e pronto, e acabou-se. Mas, independente disso, é uma vivência que todo dia a gente aprende algo. Eu sou mãe de uma pré-adolescente. Gente, é um desafio. Que desafio. Eu mais velha, agora é adolescente, e é um caos. Acabou de fazer 12 anos, e meu Deus. A minha filha vai fazer 13. E aí, são situações que você tem que ir se preparando para cada fase. E a gente nunca tá pronto. Verdade. A gente nunca tá pronto para isso. E aí, a gente vê nossos filhos crescerem, sofrendo privações. É um desafio muito grande. E graças a Deus, a gente não conheço esse trabalho, esse lado do atendimento à mulher, até porque eu atuo no direito em outra área, mas é muito bom a gente saber desse procedimento, porque eu já atendi situações de violência que a mulher, ela busca uma delegacia comum, ela é atendida por homem. E foi como a doutora Brenda falou, nossa, as narrativas são absurdas. Não só porque ele não tem como ter empatia pelaquela dor, porque é um sentimento totalmente diferente, mas também pela forma do acolhimento. Então, às vezes, você vai na delegacia mais próxima, você não sabe quem procurar, e é muito importante ter essa visão de que eu tenho um local específico que eu vou me sentir melhor em ser atendida, que eu vou encontrar mulheres, que eu vou encontrar acolhimento, compreensão, porque muitas vezes eu odeio aquela pergunta: mas como é que você estava vestida? Sabe, são situações assim que é totalmente fora da empatia. Sim. E desnecessário, porque não vai mudar nada, né? E, Cris, é interessante a gente falar para quem está acompanhando a gente que hoje as mulheres podem buscar diretamente a Defensoria Pública para pedir a medida protetiva. Porque antes, toda medida protetiva vinha da delegacia porque estava ali apurando um crime, e ali, anexo ao crime, você podia pedir o afastamento dele, para ele não
se aproximar, para ele não mandar mais mensagem, que é a medida protetiva. Agora, a gente teve uma lei que garante que a mulher pode pedir a medida protetiva independente de um processo criminal. Porque o que a mulher realmente quer, ela quer que ele se afaste, que ele pare de mandar mensagem, que ele pare de ameaçar, que ele deixe ela em paz. Ela quer seguir a vida. Ela né? quer seguir a vida dela. Muitas vezes ela não quer que ele responda a um processo criminal. Então, hoje, essas mulheres podem ir direto na Defensoria Pública, que a gente já faz o pedido de medida protetiva. E no ano passado, a gente teve um aumento de 200% do número de pedidos de medida protetiva diretos na Defensoria Pública. Então, hoje as mulheres estão conhecendo, e graças à tua divulgação aqui, essa nova porta de entrada, de que ela pode ir, será que aconteceu alguma... Eu estou sendo ameaçada, eu quero me divorciar e eu preciso que ele saia de casa. Olha, você pode ir direto na Defensoria, a gente já solicita a medida protetiva para ele se afastar. Aí tem vários critérios ali, tem medida protetiva até para quando ele tem porte de arma, para suspender esse porte de arma, para que ele não tenha mais, não utilize mais armas, importante. E tudo direto na Defensoria. E quando é o caso de instaurar um processo criminal, aí a gente faz o encaminhamento dessa vítima para a delegacia, e lá ela vai ser ouvida para o processo criminal. Mas a medida protetiva toda feita por nós na Defensoria. Muito bom, não sabia. E deu uma facilitada também, né? Assim, porque para a gente também evitar de ir nesses lugares, né? Ser incomodadas por perguntas, né? E eu achei muito interessante também. E voltando à questão da pergunta, Cris, eu só queria dar um adendo que também as crianças, as meninas que são vítimas de violência sexual, elas também são acometidas por essas perguntas. Verdade. Né? Então, assim, eu fico pensando, às vezes, eu e Tuane, quando nós estamos conversando nas nossas visitas que nós fazemos mensalmente, as famílias acolhedoras e tudo mais, a gente fica se questionando, poxa, até a gente sendo criança, a gente não é respeitado, não é visto como um ser de direito. Então, assim, essas perguntas que nada vão suprir a não ser uma curiosidade sua, nada vai acontecer, não vai mudar, que também precisa ser falado dentro, né, da sociedade, coisas que parecem ser tão óbvias, mas que são importantes falar, né? Porque acaba que acontecem, incidem e deixa a pessoa constrangida, e a gente precisa estar o tempo todo falando, até porque existe a lei da revitimização agora. Né? Então, se eu não quero fazer com que essa criança ou essa mulher, né, reviva o trauma, que já é um trauma, eu não preciso fazer perguntas que façam ela revisitar esse passado. Eu preciso mostrar caminhos, preciso ter um acolhimento, mostrar caminhos e formas para a gente conduzir a vida dela a partir dali, a partir daquela violência. Por isso que é tão importante ter um treinamento da rede de proteção, né? Sim, da rede de atendimento, da rede de enfrentamento, né? Desde as delegacias. A gente tem feito muito treinamento por parte da Defensoria, também de equipes de saúde. Porque essas vítimas, muitas vezes, as crianças, mulheres, elas buscam o hospital, elas vão para um atendimento de saúde. E ali acaba ocorrendo também, algumas vezes, essa revitimização das perguntas, e a gente precisa realmente de uma rede funcionando e falando a mesma língua, de que vítima é vítima. Vítima precisa ser respeitada, né? Que a vítima tem que ter ali os seus direitos preservados, e que a vítima não é só um objeto de um processo criminal. A vítima, ela é sujeito de direito. A vítima tem que ser ouvida, tem que ser preservada e tem que ser principalmente respeitada. A gente está vivendo, como a própria doutora falou, teve um aumento de 200% de caso. E assim, é absurdo, porque parece que a cada dia isso só aumenta, né? A gente tem... A OMS já identificou que os feminicídios, a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. Né? Então, assim, nós vivemos uma pandemia de feminicídios, uma pandemia de violência contra as mulheres. E a gente tem mais um ponto importante, é que, se você for parar para ver, a internet ela tem trazido uma influência, de certa forma, positiva em combate a isso. Né? Recentemente a gente teve... Nossa, se a gente for falar dos casos que a gente tem presenciado, a gente não sairia daqui hoje. Mas, por exemplo, a campanha que foi
feita, até com aquela música da Elza Soares, ela repercutiu de forma muito positiva, trazendo pessoas com engajamento, encorajando mulheres a denunciar. Porque esse dado que a doutora Carol comentou, de que as mulheres elas levam em média 10 anos para denunciar, eu vi muito isso. A gente trabalha muito também interior, nas nossas vivências profissionais, porque às vezes ela, como ela disse, ela não sabe que ela está inserida naquele ciclo de violência. Aí você começa a perceber que aquilo já se estende aos filhos. Aí aquilo vai começando a te dar um alerta. Porque na maioria das vezes é só enquanto está acontecendo contigo. Mas em sua maioria parece que te dá um start quando você vira mãe. Porque a gente teve uma situação, por exemplo, a gente entrevistou uma moça, nós estávamos falando de violência, sobre violência doméstica e feminicídio. E ela falou que ela sofreu abuso quando criança, de um familiar, foi posta para fora de casa e futuramente depois casou com um abusador. Só que ela estava inserida naquilo. Né? Então, na cabeça dela, aquilo foi a forma que ela entendeu como se relacionar. E ela só tomou uma atitude quando ela descobriu que ele abusava da filha dela. Meu Deus. Aí foi o start. Ela disse, não é só comigo, a minha filha vai passar por tudo que eu passei. Então, parece que muitas vezes a gente acorda, né? Quando a gente vê aquilo se estendendo para os nossos filhos. Aquele sentimento aflora. Isso. Essa questão da campanha é muito importante, você falou agora. Nós estamos no mês conhecido como Maio Laranja, né? Que é o mês de combate à exploração e violência sexual de crianças e adolescentes. Então, teoricamente, esse mês é dedicado para a divulgação de formas de prevenção dessas violências, né? Então, é muito importante que toda a sociedade, né? Principalmente as escolas, que já foi comprovado também que é o primeiro local que as crianças levam os relatos das violências sofridas, né? Elas precisam realmente estar capacitadas para acolher ali aqueles relatos e realmente, como a Brenda falou, não questionar a veracidade, né, da violência sofrida e tudo mais, e conseguir, né? Eu sei que hoje a SEDUC tem um sistema próprio para fazer, né, esse tipo de acolhimento, de coletar dados e tudo mais. Tem um fluxo já definido. Eu acredito que a CEMED também deve ter, né? Mas a violência e exploração sexual, ela não se restringe, infelizmente, a bairros vulneráveis, entendeu? Ela está em todas as classes sociais. Então, todos nós deveríamos, né, estar debatendo esse assunto e estar ali, né, enquanto mães também, a gente tem essa responsabilidade, né, de estar atenta, de estar ali constantemente orientando os nossos filhos para que eles possam ser protagonistas, né, e consigam se proteger. E é interessante como essa violência contra mulheres e a violência contra crianças, ela está muito interligada. Geralmente, quando a gente atende mulheres vítimas de violência, existe ali uma violência contra os filhos também. E quando você identifica uma violência contra a criança, às vezes aquela mãe não denunciou, mas você vai atender essa família, você identifica que aquela mulher também era vítima de violência. Então, são muitas violências e as crianças, eu digo, uma criança, ela nem sabe que ela é vítima de uma violência, ela não tem parâmetro, ela acha que toda criança passa por aquilo, né? Porque ela não tem outra referência. Então, é preciso realmente ter esse trabalho. A gente faz palestras nas escolas de conscientização contra a violência contra a mulher. E aí a gente acaba recebendo muitas denúncias de violências contra as crianças também. Então, são violências que estão ali convivendo... Geracionais, né? Convivendo juntas. E quando você falou sobre as múltiplas violências que as crianças sofrem, nós temos, Cris, na Defensoria, um projeto com os órfãos do feminicídio. A gente fala sobre o feminicídio, a gente fala sobre a mulher, mas a gente precisa também debater, depois que o Estado falhou, a mulher foi morta. Esse órfão, ele perdeu a mãe, de uma forma extremamente trágica, e na maioria das vezes a criança até presenciou o crime, e a criança perdeu o pai também, porque o pai está preso, está foragido, ou em alguns casos, depois que ele mata, ele se matou. Então, o órfão
completamente vulnerável. E quando a nossa equipe psicossocial e a nossa assistente social, a psicóloga, elas vão até a família, buscam, porque essas famílias, quando acontece essa tragédia, elas não sabem o que fazer. A gente tem uma parceria com a Delegacia de Feminicídio que já encaminha as famílias para a gente, mas muitas vezes a gente tem que fazer a busca ativa dessa família. E aí, quando a gente chega nessas crianças, a gente encontra crianças com 12 anos que ainda estão fora da escola. Então, assim, é um ciclo de violência tão grande que aquela mãe foi vítima de um feminicídio, mas quando a gente vai atender as crianças já estavam vivendo um contexto de múltiplas violências que estavam fora da escola, alguns não tinham documento. Então, assim, essas crianças precisam realmente de um olhar muito diferenciado. Um olhar de crianças que precisam crescer e não reproduzir essa violência. Porque hoje, quando a gente vê a violência que é cometida, se você for pesquisar, são pessoas que viveram um contexto de violência na infância. É um né? ciclo que é um vai se ciclo renovando. de meninos que viram a mãe sofrer violência, de meninas que viram a mãe sofrer violência e que acabam reproduzindo esse comportamento. Então, a gente precisa romper realmente já quanto mais cedo, né, nessa fase da infância, mais chance a gente tem de que essa criança consiga não reproduzir esse comportamento e que essa criança possa viver dignamente sem essa violência também. Isso. E assim, pegando o teu gancho, família acolhedora, ela está para isso, né? A gente encara o serviço de família acolhedora como uma ponte realmente entre aquilo que a criança viveu, aquilo que foi apresentado para ela naquele momento que ela sofreu uma violência, quando ela vai para o seio dessa família acolhedora, que é representado pelas figuras de pai e mãe, né? Ela acaba começando a se organizar. Então, dentro de família, a gente ensina a criança a se organizar, montando uma rotina adequada para ela entender que ela não vai passar fome, que ela tem horário de tomar café, de almoçar, de merendar, que se quando ela cair, vai ter alguém que vai olhar para ela e vai dizer assim, você se machucou, vamos passar aqui o remedinho. É aquela pessoa que vai sentar com ela, vai fazer as tarefas. Então, assim, a família acolhedora, ela é uma alternativa que traz só benefícios para as crianças que estão nesse período aí que a gente chama de tempestade, né? Então, nós temos hoje 25 mães que estão na ativa, né, abrindo os corações, abrindo os seus lares para receber essas crianças. E, assim, é impressionante. E a gente se arrepia de contar, porque, assim, só vivendo a experiência para entender como que é a evolução dessas crianças. Então, assim, como a defensora falou, possivelmente, Cris, essas crianças, elas não vão precisar reproduzir, porque elas já estão trazendo um significado novo para aquelas vivências. Então, quando a gente conversa com as crianças, a gente fala, essa é a vida que você precisa ter, você merece, você tem direito. E as famílias, junto com a gente, suporte, né? A Tony dando a assistência, a gente na parte da psicologia, nós vamos fazendo todo esse caminho para quando, né, vai existir um fim. Qual é o fim? Ou o retorno para a família biológica, porque também nós vamos acompanhar essa família para receber essa criança, pelo menos acessando todos os serviços, né, que eles têm por direito. Ou, se não tiver um fruto, for infrutífero, aí sim o juizado vai entender que essa criança vai para adoção. Mas a partir disso nós temos esse período. Então, assim, é um período que a gente diz que é um tempo muito relativo, uma hora é muito demorado, ou às vezes é curto demais para a gente trabalhar essa criança. Mas, assim, a gente se esforça, na medida do possível, para tentar, vamos dizer, ajustar ela nesses gaps. Nós não vamos, isso é até uma fala da nossa coordenação, nós não vamos curar, mas nós vamos reparar danos. Enquanto ela estiver conosco, vai ser uma experiência incrível. Perfeito, perfeito. Olha, a gente está... o primeiro bloco a gente começa a falar nesses temas de filho, de família, que tudo gira em torno de uma mãe, né? Através da mãe que nós estamos aqui, e hoje, inclusive, é aniversário da minha. Então, assim, a minha mãe, ela é a minha vida,
Eu tenho certeza que a gente tem muitas experiências diferentes de filhos com mães, uns não tão bons, outros maravilhosos, mas assim é a vida. Então, nosso primeiro bloco, a gente vai voltar daqui a pouquinho para o segundo, para a gente continuar falando sobre mães, sobre desafios, sobre vivência. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Lá no Instagram, nós estamos com Portal Castelo com 2L. Também estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. E a gente está aguardando você para perguntas, sugestões de temas. E nós vamos ter muitos episódios com outros temas pela frente. Até daqui a pouco. Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Estamos de volta no nosso segundo bloco. A gente está falando sobre mães solos, vivências, experiências. E eu tenho algumas perguntas aqui para as nossas convidadas. A Brenda estava compartilhando aqui conosco sobre esse retornar das crianças para os seus lares. E aí eu queria saber, assim, aconteceu alguma situação de a família acolhedora, aquela mãe que está recebendo aquela criança, ela se apegar e não querer devolver a criança, digamos assim? Ah, certo. Então, Cris, assim, a gente costuma dizer que o apego, ele é necessário para o desenvolvimento da criança. Então, não existe você acolher uma criança e não se apegar. Primeiro, ela precisa dessa referência de cuidado. Então, naturalmente, nós vamos nos colocar nesse papel de cuidadoras, que vai ser chamada de mãe, de tia, de avó, o que precisar. Mas a criança, ela precisa ter essa referência para se regular. Né? Então, quando a gente empresta, né, o Winnicott fala, quando a gente empresta o nosso ego auxiliar como mãe, quando a gente começa a compreender o choro e a gente nomeia o choro, compreende o que ele sente, nós vamos nomeando, nós vamos emprestando, né, nomes, sinônimos, valores para que eles se organizem internamente. Então, é necessário o apego. A questão da devolução, logo no início, lá na nossa capacitação, que lembrando, vai ter uma capacitação de 19 a 22 de maio agora. Se inscrevam. Para quem quer se tornar família acolhedora, e os técnicos da nossa rede de proteção, se quiserem também participar e entender melhor do serviço. E então, elas, quando a gente faz esse empréstimo, vamos dizer, do ego, elas se organizam, né? E naturalmente elas vão se adaptando. E aí vem a questão de, eu não quero devolver. Não existe essa possibilidade. Porque a gente já trabalha desde o início, lá na capacitação, de que existe um início, um meio e um fim. E o fim não é esse. A família acolhedora, ela não é destino, ela é transição. Né? Então, algumas famílias falam, quando que a gente começa a trabalhar a saída da criança? Desde quando ela chega. Meia hora que você deu as boas-vindas, olha... Já ia dizer isso, a gente brinca, 30 minutos. 30 minutos que a criança chegou no acolhimento, você já tá pronta, vem cá. Isso. Vamos aqui, vamos começar a trabalhar esse momento. E as crianças, elas são preparadas também. As pessoas, às vezes, têm essa dúvida, assim, meu Deus, mas a criança vai sofrer e tudo mais, quando ela for embora e tal, vai ter aquela mãe, depois não vai ter mais, né? Eu já ia fazer essa pergunta. Vai ter aquela mãe, depois não vai ter mais, como é que essa criança vai ficar? Não é pior para a criança? Na verdade, a gente sempre diz, né, que a experiência de estar numa família acolhedora é plantar uma semente que vai florescer e dar bons frutos, mesmo que aquela família acolhedora não assista aquele processo final, não colha aqueles frutos, entendeu? E só daquela criança ter estado numa família naquele momento que era tão importante da vida dela, né, que era um momento ali crucial do desenvolvimento dela, só dela ter tido alguém para chamar de mãe,
tiveram agora as festas na escola, né? Ter alguém que está ali naquela cadeira assistindo aquela apresentação e ela saber que ela pertence a algum lugar, isso vai ser determinante para o futuro dela enquanto adulto. E quando chegar aquele momento do desacolhimento, aquela criança vai ter sido preparada durante todo aquele processo, assim como a família acolhedora também é preparada durante todo o processo do acolhimento, para que quando o momento ali do adeus, né, chegar, a criança ela vai estar de coração aberto para receber ou a nova família dela por adoção ou retornar para a família biológica através da família extensa. E um ponto muito importante a gente não desmerece e nem tenta fazer com que essa criança esqueça o que ela passou, porque já existe um nome, existe uma figura, então seria mais traumático ainda e talvez ia despender bastante energia da gente querer que ela esqueça algo que faz parte da vida dela. Sim. Então, quando ela entra para o serviço, a nossa conduta e a nossa linguagem é outra. Você passou, infelizmente passou, o que passou não era para ter acontecido, mas aqui você não vai sofrer mais por isso, né? Então, assim, elas vão aprendendo, elaborando conforme a maturidade delas, que ali é uma vida que elas merecem ter, que elas têm por direito. Sim, criam laços e é importante. A questão do vínculo, a gente acredita que vínculo e amor, eles não são para o pior. Vínculo e amor é para o melhor. Nunca são ruins. Então, assim, a gente sempre também prepara as famílias para ter esse ponto de vista um pouquinho mais além, porque nós estamos habituados a cuidar e criar aquilo que é nosso, aquilo que a gente acha que nos pertence, né? E a família acolhedora, ela também faz essa reflexão. Não, mas espera aí, eu estou cuidando para que ele seja alguém na casa dele, ou que ele seja alguém na família biológica dele. Eu vou emprestar, eu vou imprimir uma marca, eu vou imprimir um sentido, um ritmo. Então, a gente sempre está trazendo essa linguagem para que as famílias acolhedoras, quando elas entrem no serviço, elas entendam que elas vão criar como se fosse seu filho, mas não é. Né? Então, assim, vai chorar? Vamos chorar todos juntos. Todos juntos. Que vamos a gente chora chorar também, tá? Vamos elaborar o luto, vamos conversar, vamos se acalmar, nos acolher, mas e aí é partir para outro acolhimento. E assim a gente tem feito, né? E é um trabalho bem... que não requer não só aquilo, o nosso profissionalismo, mas também, acho que, sentimento. Com certeza. Né? Porque quando eu trabalhava no sistema prisional, eu trabalhei no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? E o meu chefe, ele dizia assim, a gente não pode se envolver com os casos, porque a gente trabalhava lá, a gente vê muita história, coisas assim, que tu não imagina. E querendo ou não, às vezes você se comove com algumas situações porque você entende o porquê aconteceu daquilo. Né? Tinha uma situação lá que mexeu muito comigo. E aí, quando a gente foi receber, a mãe veio para ver o filho. Ele em surto, ele não tomava medicação, né? Ele tinha vergonha de aceitar que ele tinha aquele problema e ele recusava. Nisso, ele surtou na rua e agrediu uma senhora. Só que nessa situação, ele estava vindo da faculdade, o que aconteceu? Eles acharam que ele estava assaltando. E espancaram muito ele. Até quando se deram conta que ele tinha transtorno, enfim, foi parar no hospital de custódia. E a mãe foi desesperada, e ele era o mais novo, ela já era uma senhorinha. Ele não lembrava dela. Gente, aquilo partiu meu coração, porque ele ficou com amnésia temporária. Nossa, eu caí no choro, porque ela começou a chorar porque ele não reconhecia ela e eu comecei a chorar junto. Ele disse, você não pode fazer isso. Você não pode demonstrar seus sentimentos. Essa história de neutralidade que a gente escuta muito durante a formação, né? Mas, gente, isso não existe. Eu sou muito chorona. Não existe. Ai, não. Quando eu tô atendendo, se eu me emocionar, porque a família vai contando a história, e eu acho que a gente não é máquina, né? Por mais que nós sejamos profissionais, eu acho que você se emocionar não tira o teu profissionalismo, não tira... Só mostra que você é humano, só mostra que você, né? Você é um ser humano, você não é uma máquina, né? Aquilo não vai interferir na tua tomada de decisão, na tua profissão. Mas eu acho assim, que a gente está atendendo e você se emocionar é normal, porque a gente é ser humano e a gente se impacta com as histórias, né? As pessoas que a gente atende, as mulheres
mulheres que eu atendo, as crianças, os órfãos que a gente atende, as famílias, são histórias que é impossível a gente não se emocionar. E eu não vejo isso como um problema, eu vejo como naturalidade, sabe? Eu também compartilho da mesma ideia. Assim, a gente sempre está falando dessa neutralidade, que ela é atravessada por esse social que nós estamos, por essas vulnerabilidades. Mas assim, eu fico imaginando também que se me afeta, eu faço alguma coisa. Então, eu preciso estar afetado para poder me mover, né? Então, assim, Exatamente. aqui a gente lida diariamente com esses afetos, porque eu recebo uma criança, a gente também tem incontáveis histórias que parece que a gente elaborou e tá tudo bem. E tem aquelas que impactam de alguma forma que, assim, cada uma se recolhe. Tuane vai fazer da forma como ela acha melhor, vai trabalhar na terapia, né? Eu fico ali, às vezes a gente conversa, mas eu preciso me sentir afetada, porque se eu não me afeto, eu não faço nada. Eu não faço nada por essa pessoa. Então, eu sempre falo, gente, o afeto, ele é bom, porque ele vai te mover, ele vai te impulsionar. E lá no nosso trabalho, a gente tem já essa identidade da urgência, né? Então, assim, eu leio uma história, quando é pedido de vaga para Tuane, ligam para Tuane, já manda um pouquinho da história da criança, ela já fica, gente, e aí, vamos acolher, e aí? E agora? Cadê? Tem família acolhedora? Bora atrás de família acolhedora. Porque, assim, também é um dos nossos gaps, né, do serviço. Nós temos esse serviço maravilhoso, porém nós não temos famílias como um cadastro pré-reserva, né? Número suficiente, né? Isso. E a grande maioria é por causa desse medo de se apegar, viu? Não Isso, tenham a medo, maioria é gente. por causa do medo de apegar. E aí, quando surge, quando a história, de certa forma, principalmente bebês, né? A gente tem pedidos de vagas de muitos bebês em maternidade, bebês que estão em locais que não estão adequados. Então, assim, é um sofrimento, porque às vezes falta família e a gente busca família e faz a busca ativa. E então, assim, eu preciso me chocar, porque se eu não me choco, aí pra mim não faz mais sentido estar ali, né? Então, eu sempre falo, não, a gente tem que se chocar, a gente tem que se afetar mesmo, porque senão a gente não faz nada. É por isso que a minha mãe é família acolhedora, agora eu levo pra casa. Porque dizem, Tá ruim, leva pra tua casa. Eu levo pra casa. Perfeito. Porque Minha Tuane, mãe, 14 acolhimentos, gente. 14 crianças já passaram por lá. Dos mais variados públicos, de bebês até adolescentes, pré-adolescentes. É uma família que tem um público, vamos dizer, tem um perfil bem amplo. É a família da Tuane. Que legal, Olha, Tuane, interessante. parabéns. Inclusive, se você tem interesse em ser família acolhedora, do 19 a 22 agora de maio, Isso. né? Vão ter cadastro, treinamento, e lá no Instituto eles vão dar todas as orientações para vocês, porque é muito importante divulgar também esse trabalho. Eu não tenho condições de adotar, mas eu quero ajudar de alguma forma. Isso. A gente também vê muitas situações, por exemplo, de mulheres que não conseguem ser mãe pela rotina. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, eu não penso mais em ter filho. Porque a gente tem que dispor de tempo, de cuidado. Sim. E não é só isso. Hoje eu vejo muito a criminalidade, a violência. O caso daquela moça que ela recusou um pedido de namoro e o rapaz esfaqueou ela. Aquilo me chocou muito. Aquilo mexeu muito comigo porque, assim, a menina estava focada nos estudos dela, na vida dela. E o fato dela recusar o rapaz fez ele se sentir nesse direito de praticar aquilo. Então, às vezes não é que a minha filha esteja na rua, esteja com uma roupa curta ou esteja em local inapropriado. É a índole ruim mesmo do homem. E ela foi educadíssima, e ela né? foi Nossa, assim, eu vi uma entrevista da mãe dela. Eu fiquei muito impactada. Então, assim, você pode criar o seu filho da melhor forma possível, mas vem alguém, até eu aprendo a palavra, vem um demônio de fora para desestabilizar aquilo. Então, tem essa parte que já você não controla. A gente consegue controlar ali enquanto a gente consegue aconselhar, conversar, instruir. Mas depois disso, é o mundo que cuida. E querendo ou não, Cris, a gente é muito julgada enquanto mãe. A gente vive num sentimento de culpa muito constante, né? Eu tenho 2 meninos e meu sonho de vida era ter 4. Eu queria ter 4 filhos, nasci pra ser mãe e tal. Não tenho coragem, porque eu vivo nessa questão. Ainda mais nós mães que hoje, né, nós temos carreira, né? E a gente tenta equilibrar tudo ali, né? A maternidade, a carreira, a vida doméstica, né? O casamento, os estudos e etc. Então, tipo assim, a gente vive nessa culpa constante de não estar 100% em nada.
Na verdade, Sim, é. a gente tá no trabalho, mas, tipo assim, hoje, por exemplo, precisei me ausentar do trabalho, fui trabalhar de manhã cedo, saí de casa às 6 da manhã, voltei, peguei meu filho, levei no médico, voltei, tive que levar ele comigo pro trabalho e já tô aqui e tudo mais. E aquela coisa, né? Tipo, poxa, se eu não estivesse trabalhando, teria todo o tempo para me dedicar ao meu filho. Mas se eu estivesse me dedicando 100% a ele, eu não estaria completa, né? Porque o meu trabalho, que é algo que eu amo fazer, eu não estaria fazendo. E tem mais um ponto, que é a independência financeira, que é o que faz com que muitas mulheres vivam um ciclo de abuso. Por mais que ela não... Nossa, eu tenho um caso de uma cliente que é uma coisa assim que me dói muito, porque ela vive uma situação de violência psicológica muito grave. Muito grave. Ele nunca triscou nela, mas olha só a situação. Eles dividem despesa de tudo. E aí ela trabalha, só que a filha adoeceu, ela gastou todas as reservas, tudo, ela focou em cuidar da filha, ficou numa situação financeira muito ruim, mas assim, a filha tinha uma consulta. Eu vou pagar metade, tu vai pagar metade. Beleza, pagou. Vai ter outra consulta, eu não tenho dinheiro, se tu quiser, tu paga sozinha. Oh, meu Deus. E aí chegou numa situação que eu atendendo ela, ela disse assim, ela não tinha almoçado. Por quê? Porque por ela não ter dividido o rancho do mês, ele não deixou ela comer. Meu Deus. Só pra você ter ideia, ele comprou papel higiênico, não deixou ela usar, porque ela não tinha dividido a despesa do mês. Você tem noção disso? E para mim isso não é casamento. Inclusive, ela veio da minha igreja. Menos isso. Era um atendimento pro bono. E o pastor que me trouxe esse caso, né? E ele falou muitas coisas para ela. Ele, graças a Deus, assim, teve um posicionamento. Olha, isso tá errado, isso assim, isso assim. Olha, inclusive ele falou, a Bíblia diz que a gente tem que suportar doença, tribulações em outro sentido, mas não maus tratos. Isso é maus tratos. Ele falou assim mesmo para ela. Isso é violência psicológica, é violência patrimonial. Ela está sofrendo todos os tipos de violência. E é difícil, às vezes, a pessoa se enxergar porque ele nunca me bateu. Só que a violência não é só física, e vem a violência psicológica, essa violência patrimonial. Então, ela está totalmente num ciclo de violência que ela... E não consegue se enxergar. Ela disse assim, não, mas a gente tem uma filha e a filha tem alguns problemas de saúde. Ele nunca me bateu, ele nunca gritou comigo. Mas eu posso muito bem te ofender nesse tom que eu tô falando assim. Sim. E aí, te privar de comida, te privar de papel higiênico, gente. Isso é total violência. E aí ela tinha retornado comigo, que eu tinha ganhado uma ação dela, né? Eu tava fazendo ação pra ela pro bono. E ela ficou super feliz, foi quando ela foi me relatar. E ela foi me falar. Eu falei, nossa, não pode. Falei, gente, não existe isso. Ela já faz acompanhamento psicológico? Na verdade, a filha tem problemas mentais, então tudo dela gira em torno... Ela trabalha da filha. Oh, meu Deus. Tanto que ela, assim, ela é uma mulher inteligentíssima, ela é doutora na área dela. Mas tudo que ela conseguiu conquistar, assim, de recurso, ela usou para o tratamento da filha. Entendi. Tá. Então, assim, a gente tá vendo que muitas mulheres acham que a gente tá sofrendo violência, mas é só quando o homem te bate. Não é. Isso precisa ser desconstruído também, né? Porque já é já é senso comum. Acreditar que maus tratos é assim. A gente também já ouviu uma mãe dizer para nós, eu não me maltrato tanto, tem mãe que maltrata mais, eu nem bato nos meus filhos. E aí nós vamos desconstruir. Na verdade, trazer, né, passo a passo, olha, maus tratos não é só isso, maus tratos é quando você não acessa um alimento básico, maus tratos é quando você não faz a higiene adequada, quando você não leva para escola. Quando você não leva para a escola, isso é maus tratos, né? Então, assim, precisa, como eu sempre falei agora, né, é falar o óbvio, mas é assim, nesses casos a gente tem que falar o passo a passo mesmo. No sentido, né, de compartilhar conhecimento. Olha, é isso. Porque, de fato, cai muito nessa questão da mesma coisa o abuso sexual. As pessoas acharem que abuso sexual é apenas quando há uma penetração, e não é. Né? Então, assim, é delicado falar, é sensível falar, mas a gente precisa falar. Né? Tem muita pauta, então a gente precisa estar sempre Nossa, a gente passaria aqui a tarde inteira falando. Sim. Porque o nosso tema desse mês é falando de mãe. A gente falou de adolescente, a gente falou de violência, a gente falou de até violência patrimonial, financeira, mas tudo gira em torno de uma mulher.
que gerou o filho, que está passando por aquilo, ou que não consegue quebrar um ciclo de violência. Então, é uma pauta que a gente aborda ali dentro do, digamos assim, desse povo, tem vários braços que fazem com que a gente chegue até aqui. Então, eu agradeço a participação de vocês. Façam as considerações finais, falem nas redes sociais, divulguem o trabalho, principalmente do Instituto. Parabéns por esse excelente trabalho. Doutora, eu já acompanhava a sua trajetória nas redes sociais, principalmente quando a gente estava falando, teve um período de campanha. Nós estávamos em eleição de alguma coisa, estou tentando me recordar, mas me marcou muito de uma entrevista que a senhora fez com a sua filha. Na verdade, não com a sua filha, mas falando sobre filho. E quando a gente fala de filho, pra gente que trabalha muito, olha, eu vou sair daqui, eu vou buscar minha filha na escola, eu vou deixar ela em casa, eu vou pra faculdade, aí eu volto pra casa. Olha como a gente se desdobra. Enquanto muitas vezes o nosso marido, ele sai pra trabalhar, ele sai do trabalho, vai pro estudo e volta. A gente chega e ainda vai ver se curumim tem farda, sabe? Se tem comida para outro dia. Então, a questão que a doutora tinha dado entrevista era falando sobre o trabalho, sobre esse desafio. E aí a gente vai se identificando, né? Doutora Brenda ainda não é mãe de ter ali gestado, biológica, mas é mãe de tantas crianças que você acolhe e cuida. Olha, meus parabéns. Sim. E muito grata por esse trabalho que você faz, porque é uma utilidade pública. Maravilha. Eu gostaria de agradecer, primeiro, pela oportunidade, né? Como nós bem falamos, nós estamos nesse processo de evolução, então é muito importante nós estarmos aqui. Gostaria também de enfatizar que, se você quiser acessar lá o Instagram do Abrigo, é Abrigo Janel Doyle. Nós temos a capacitação, que será no dia 19 e 22 de maio, lá nas aldeias SOS, ali na Alvorada, do ladinho do CRM. A inscrição é um valor bem pequenininho, não vai nem mexer com o seu bolso. E assim, se vocês quiserem também fazer doações, nós aceitamos não só doações de alimentos, como doações de leites, fórmulas, melhor dizendo, porque nossos bebês... Por causa dos bebês que tomam precisam mamar, fórmulas, gente. Bebês muito pequenos, né? Então, fórmulas, fraldas, acessórios para as mulheres, se de repente um brinquinho que você não queira, ou não precisa utilizar, pode também estar doando para a gente também, né? Trazer essa dignidade, sim, para as nossas mães. E assim, gente, a gente aceita de tudo. Pix, alimentos não perecíveis, o que você puder colaborar, nós estamos que maravilha. Aceitando. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Isso mesmo. Também queria agradecer, né, por esse momento tão especial, estar aqui entre mulheres, né, maravilhoso. Então, gente, se vocês quiserem, né, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, sigam lá o @Abrigo Janel Doyle, né, nós temos outros serviços também, além do Família Acolhedora, temos o Abrigo de Famílias, temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, enfim, temos vários outros serviços ali, e você pode, com certeza, conhecer todos, se identificar com um e querer ajudar, né, um em específico, né, ou não, pode fazer as doações diretamente, né, ali para o Janel Doyle, né, e ele vai fazer ali, colocar aquele recurso onde achar necessário. Então, venham conhecer o Janel Doyle, venham com a gente também, né, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, falem do serviço de família acolhedora. A gente está num momento muito importante de expansão desse serviço, então a gente precisa muito que as pessoas, né, se mobilizem e desejem acolher e viver essa experiência também. E eu aqui acompanhando o Instagram, doutora, porque eu tô seguindo já o Abrigo e é um trabalho lindo, gente. Eu vou conhecer, vou divulgar. Não tenho como ser família acolhedora, porque eu não paro. Eu até brinco que se eu sair, se eu ficar de hora extra no trabalho, não vou nem sentir falta. Oh, meu Deus. Mas olha, obrigada, Cris, né? Obrigada por conhecer essas mulheres maravilhosas. E aí eu vou deixar um recadinho, né, para quem está acompanhando a gente. Olha, a Defensoria Pública está aberta com esse núcleo especializado para atender mulheres vítimas de violência. E se você tem dúvida, se você quer conversar, se você quer, mesmo antes de fazer qualquer denúncia, procure a Defensoria, porque lá você vai ter informação. E existem vários direitos que as mulheres ainda não conhecem, como, por exemplo,
exemplo, a mulher em situação de violência pode conseguir uma vaga na creche perto da sua casa para poder trabalhar. A gente tem abrigo para mulheres vítimas de violência. Hoje tem tornozeleira eletrônica com botão de acionamento para proteger mulheres que estão ali com a medida protetiva. Então, são vários direitos que às vezes as mulheres ainda não conhecem. Então, se você tem dúvida, procure a Defensoria, procure o NUDEM, vá pessoalmente ali no finalzinho da Avenida André Araújo ou entre por meio do WhatsApp da Defensoria Pública. O importante é que você busque ajuda, porque as mulheres que estão sendo vítimas de feminicídio são mulheres que não tinham medida protetiva, né? Segundo a estatística, 87% dessas mulheres não tinham medida protetiva. Então, busque ajuda. E uma mensagem que a gente sempre deixa, né? Nós mulheres, que a gente não julgue outras mulheres. A Tony falou algo tão importante que a gente já se cobra tanto, né? Eu digo, gente, ninguém precisa cobrar da gente, a gente já se cobra muito. A gente se cobra porque a gente está trabalhando, a gente se cobra porque a gente não tem tanto tempo para fazer tudo que a gente queria fazer. Então, poxa, tem uma mulher que foi vítima de um estupro, não vamos cobrar, não vamos perguntar qual era a roupa que ela estava usando. Não cabe a nós, sociedade, cobrarmos das vítimas. Vítima é vítima. Então fica esse recadinho que eu digo, nós mulheres já nos cobramos o suficiente. E parabéns, Cris, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e busquem a Defensoria, não sofra calada, não sofra sozinha, a Defensoria está de portas abertas para receber todas as mulheres. Olha, muito obrigada. Assim como o Abrigo e a Defensoria estão de portas abertas para você, o Portal Castelo também. Gostaria de agradecer a nossa CEO, Carla Castelo, que é a idealizadora desse grande trabalho, desse projeto e também é mãe. Sem ela eu não estaria aqui, porque nós não teríamos esse trabalho tão bonito que a gente tem feito, de levar informação. Eu sou especialista em direito bancário, mas aqui a gente já falou de tantos temas, principalmente sobre o seu direito. Então, agradeço a participação de vocês. Não perca esse bloco que está imperdível. Você que chegou até aqui, nós já temos mais de 10 episódios, eu já perdi as contas, mas continue nos seguindo e nos acompanhando no Instagram, no Spotify, também no Facebook, no TikTok, e a gente vai estar sempre por aqui levando informação para você. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.